Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos. E hoje o nosso tema vai ser válvulas pneumáticas. Nas aulas passadas aí a gente viu a introdução da disciplina, o que é o sistema hidráulico, o que é o sistema pneumático, as aplicações. A gente vai ver mais para frente lá as particularidades de cada sistema, os sistemas usando ar comprimido e os sistemas usando os óleos aí para fazer atuação, um trabalho, uma força. Vimos também os atuadores pneumáticos, os atuadores hidráulicos e vimos aí como que a gente faz os dimensionamentos. Hoje então vamos ver outro automatismo desses tipos de sistemas, que são as válvulas pneumáticas, no caso dos sistemas pneumáticos, e na próxima aula a gente vai ver as válvulas hidráulicas. Vão ter algumas semelhanças, mas cada uma também vão ter as diferenças. Então, qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, parem durante a apresentação, manda mensagem aí no chat. Então, vamos começar aí, né? Primeiramente, vocês já devem ter contatos com esse nome, né? Válvulas. Para que vai servir uma válvula? Aqui a gente pode ver que não são as válvulas normais que nós usamos, né? As válvulas lá da pia da cozinha, do chuveiro, que você usa lá para abrir uma torneira. No caso, para permitir o fluxo de a passagem do líquido ali, que no caso é a água. Então, as nossas válvulas aí servem para direcionar, bloquear, controlar a vazão ou pressão, né, no caso desses nossos circuitos, e em uma instalação pneumática. Como a gente está falando de pneumática, vamos falar aqui só pneumático por enquanto, certo? Então, vocês podem ver aí que existem diversos tipos de válvulas, cada uma aí mais diferente que a outra. Nós vamos ver cada uma delas, as diferenças aí, o que cada uma delas faz. Certo? Então, podemos ter as divisões dentro desses automatismos relacionados à manipulação do fluxo. Você pode, então, alterar a direção de fluxo, pode alterar a pressão de um fluxo ou até a vazão que está passando ali do líquido. Dessa forma, nós vamos classificar os nossos sistemas como válvulas direcionais, válvulas reguladoras de fluxo, válvulas reguladoras de pressão, válvulas de bloqueio e válvulas de retardo. Então, vamos ver todas essas aí hoje. Na próxima aula, provavelmente vamos dar uma revisada e falar as particularidades do sistema hidráulico. Tudo bem? Aqui temos a representação de circuito pneumático. Eu acho que na aula de introdução lá eu devo ter mostrado um, mas não expliquei muito bem como que ele funciona. Mas aí nós já vimos o nosso atuador, né, que o atuador vai fazer um movimento de avanço e de retorno. No caso aqui temos um atuador de simples ação, você vai ter o fluxo entrando por um lado, e no caso o nosso ar comprimido vai entrar por esse lado, vai preencher essa câmara, fazer então uma força no êmbolo do pistão, e essa força vai ser a nossa força de avanço. Porém, quando você cortar essa alimentação de ar, o ar já não vai estar pressurizado aqui, então ele não vai estar fazendo mais essa força. Quem vai aplicar a força aqui agora vai ser a nossa mola, que é representada por esse zigue-zague. Então, a nossa força da mola vai ser a nossa força de retorno. Certo? Algumas coisas que podemos ver aqui nesse desenho é que o nosso atuador de simples ação ele tem uma saída aqui, só que essa saída é só uma saída de ar para permitir a saída do fluxo aqui enquanto o atuador está avançando. E como que a gente vai fazer para interromper esse fluxo de ar? Para isso nós vamos usar as válvulas. Aí aqui temos dois tipos que a gente vai especificar lá na frente.
No caso, vamos ter aqui o compressor, que é outra parte do sistema que a gente vai ver. Compressor, o lubrifio, que inclui uma válvula reguladora de pressão e de vazão também, às vezes, além de lubrificar o ar que você vai usar no seu sistema. Eles vão enviar, então, o ar comprimido para essas duas válvulas. A primeira válvula, você vai conseguir acionar ela por um motor ou por um botão, que no caso é representado por esse cogumelozinho aqui, né? Acionando esse botão, você vai permitir a passagem de ar por essa linha, que vai acionar a outra válvula. No caso, ele vai trocar essa posição, que a gente vai ver ali o que é uma posição, por outra. Então, ao invés dele estar sendo bloqueado aqui por esse Tzinho, que é o símbolo aqui de um bloqueio, é como se o nosso ar estivesse passando por essa seta aqui, indo em direção ao acionamento. Quando ele for acionado, da mesma forma que estava bloqueado, vai passar por essa seta e vai vir nessa direção aqui, preenchendo a câmara do pistão. Quando eu desativar esse botão, ele vai ter um retorno por mola. Aí outra coisa importante que a gente vai ver, essas duas aqui são válvulas direcionais, então a gente vai ver ali o tipo de acionamento, o que são esses bloqueios, que são essas vias, o que são essas posições que eu falei, e o retorno desses sistemas, dependendo aí de como você vai criar seu circuito. Certo? Então temos aí umas representações, né? Essa primeira aqui é uma válvula direcional. As do laboratório são muito mais didáticas assim para você entender, mas nós vamos ver aí que você, sabendo o símbolo, que geralmente todas as válvulas vão ter assim do lado, que no caso é norma, nessa aqui provavelmente está de outro lado ou está aqui. Ó. Isso é norma da ISO, então esses sistemas vão ter essas representações que nós vamos ver. Aqui nesse caso temos um conjunto de válvulas direcionais montadas em monobloco, ou seja, você vai poder usar várias entradas de ar ali para realizar uma sequência lógica. Temos a válvula direcional com acionamento por solenoide, que no caso esse solenoide também é um tipo de acionamento que nós vamos ver, que está relacionado lá à parte da eletropneumática e da eletrohidráulica. Ó, a letrinha já está ficando bonita aqui no mouse, ó, gente, já estou melhorando. Se tivesse uma mesa digitalizadora aqui, seria melhor ainda. Certo, vimos lá também as nossas ventosas na parte de atuadores. Aqui podemos fazer o acionamento dessas ventosas através por meio de uma válvula. Então, vamos ver isso aí também mais para frente. Temos outros tipos, aqui no caso válvulas reguladoras de fluxo. Podem ver aqui também que ela tem um símbolo aqui impresso na sua carcaça, que a gente vai ver o que significa daqui a pouquinho. E as válvulas reguladoras de pressão, como o próprio nome diz aí, regula a pressão. Então vamos começar com as mais simples aí e com as mais utilizadas, né, que são as válvulas direcionais. E o que elas vão fazer? Elas vão direcionar o fluxo, né? É bem intuitiva essa disciplina, né, gente? Eu vou falar a válvula direcional, o que ela faz? Direciona. Uma válvula reguladora de fluxo regula o quê? O fluxo. Aqui temos uma imagem, então, como é a estrutura interna dessas válvulas. Aqui pegamos uma válvula aí do tipo 5x2, que a gente vai ver daqui a pouco, do tipo carretel, acionada por solenoide e com retorno por mola. Aqui deu o nome completo da válvula aí, o que ela faz, tudo que é importante a gente saber na escolha. Aí aqui a gente tem a estrutura dela cortada mesmo, aqui fizeram um corte. Só que temos uma representação aqui com desenho mais simples. Então o que acontece?
Aqui no 1, nós vamos ter a entrada do nosso ar, que no caso aqui é sinalizado pelo power, seria o poder aí, que geralmente fala no inglês fluid power. Esse fluido ele vai entrar dentro desse carretel e só vai ter uma direção para ir, porque aqui não vai dar para ir, porque ele está vedado. E aqui também não vai dar para ir, porque ele está vedado. Então, ele só tem uma direção para ir, que é aqui para o 2. Geralmente também, quando você ativa ele, ele vai conseguir fazer aqui, ativar esse canal e desativar ele automaticamente, que aí vai permitir a mola fazer a força para retornar. Mas esse é o primeiro caso. Se, por exemplo, esse carretel se movesse essa posição aqui, então estaria nesse ponto e essa posição estaria nesse ponto. Tá dando para entender aí, gente? Basicamente, o ar que entrou aqui no 2 agora vai sair e vai vir aqui pelo 3. Considera aí o que eu estou desenhando, só essas partes vermelhas. E o ar agora, que continua entrando por 1, só que agora ele vai vir na direção aqui do 4, da porta 4. Se você tiver um cilindro de duplação, essa aqui você vai poder colocar a entrada para avançar e essa aqui para recuar. Só que ficar representando isso aqui seria muito difícil. Já imaginou você ficar representando isso sempre? Então, foi criada uma norma para esse tipo de válvula. Então, aqui podemos ver que temos uma representação parecida com o que está aqui em cima. Só que o que acontece? Isso aqui são duas posições. Então, na primeira posição que a gente está vendo, olha lá, a entrada aqui no 1, o ar está passando por essa via e está saindo aqui em 2. E o ar que está em 4 aqui vai sair pelo 5. E o 3? O 3 aqui está bloqueado, né? Porque não está entrando nem saindo nada dele. Que é essa posição aqui. Já na posição que eu mostrei lá, se desenhasse, ela estaria aqui e aqui. Desenhar aqui mais ou menos. O que aconteceria? O ar de 1 estaria vindo para 4, que no caso o 4 vai estar aqui, e 1 vai estar aqui. Quando ele for acionado, isso que vai acontecer. E como a gente falou lá, o ar de 2 estaria indo para o 5. Ou no caso, aqui não é o 5 não. Aqui é o 3. Aqui que vai ser o 5. O nosso 5 vai estar bloqueado aqui. Então, o fluido que estiver aqui dentro não vai ter para onde ir, porque ele está bloqueado lá, que é dado por esse Tzinho. O nosso acionamento vai ser feito por uma válvula solenoide, a gente vai ver daqui a pouco na frente, e o retorno dele vai ser feito por mola. Então, para nós sabermos, sim, então, deixa eu, deixa eu desenhar ele de forma, tentar desenhar aqui e ilustrar melhor. Então, temos aqui o carretel, o 5 vai ter a via 5 aqui, que anteriormente ela vai estar ligada aqui no 4. O 1 vai estar ligado aqui no 2.
Tá dando para entender mais ou menos? E o 3 aqui, ele vai estar bloqueado. Então, vamos ter aí a parte do carretel bloqueando essa parte. Deixa eu até colocar em outra cor, né, para ficar mais fácil de entender. Então, essas são as vias que o ar está circulando aqui. Eu vou colocar então a caneta aqui na cor azul. O nosso carretel, ele vai ter uma parte aqui antes do 5, né? O nosso eixo, ele vai vir aqui até depois do 4 aqui, interrompendo a passagem entre o 4 e o 1. E vamos ter um outro aqui, interrompendo a passagem entre o 2 e o 3. E o retorno aqui por mola. Isso aqui é o nosso tubo. Não vou desenhar isso aqui não, porque senão vai ficar feio. Então, quando a gente faz o acionamento dessa nossa válvula, o que vai acontecer? Nós vamos ter lá o mesmo quadrado, só que aqui o que acontece? O fluxo de 4 e de 2 vão estar aqui, o 5 vai estar aqui, o 1 vai estar aqui e o 3 aqui. Se a gente mover esse carretel para frente, mover aqui então essa entrada até aqui, o que vai acontecer? Nós vamos bloquear a passagem de 5. Só que aí, aqui do 4, vai se conectar no 1 e o 2 vai se conectar no 3. Vou desenhar agora então o carretel, como que vai ficar lá dentro. Essa primeira parte aqui, ela vai vir aqui para depois do 5. Bloqueia ali qualquer fluxo do 5 indo para o 4 e do 4 indo para o 5. E a parte que estava aqui entre o 4 e o 2 vai estar aqui entre o 4 e o 1, vai estar entre o 1 e o 2. Ou seja, ele vai bloquear essa passagem aqui. Então, esse segundo estado. Essa mola aqui vai ser comprimida, porque estamos fazendo uma força ali no solenoide. Então, vai estar aqui. Então, no primeiro caso, nós tínhamos a mola lá na posição normal, sem ter nenhuma força. Nesse caso, ela está aqui comprimida. Certo? Então, a gente fez uma força para movimentar esse carretel e mudar o fluxo. Para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aqui, vou mostrar um vídeo agora. Aqui. Assim, tenho que parar a apresentação, apresentar a guia para vocês ouvirem o áudio aqui. Deixa eu mostrar aqui de maneira mais lenta. Quando ele aciona o botão aqui, reduzir a velocidade. Opa. Acionou o botão desse lado. Ele vai fazer o fluido passar aqui nessa direção e vai acionar
a nossa válvula. Porque está devagar demais. Certo, então acionou. Acionou, ela vai ficar nessa posição, porque ela não tem retorno por mola, nesse caso aqui, porque ela é acionada por duas outras válvulas. Vocês verem aí que a arquitetura é um pouquinho diferente, porque essa aqui é uma 4x2 e não uma 5x2. Mas dá para você ver como funciona o carretel lá dentro. Certo? Vou botar aqui na tela inteira. Tem um vídeo, deixa eu ver aqui se eu coloquei na playlist. Não, não é nessa não. Sistemas hidráulicos e pneumáticos, que é a válvula hidráulica. Aqui o professor lá falou que tem uma diferença entre a hidráulica e pneumática, mas acaba que os princípios para um funcionam para outro. No caso aqui vai ficar sem áudio, mas é mesmo só para ver como que funciona essa 5x2. Deixa eu avançar aqui um pouco, até o ponto em que mostra a nossa válvula. Cadê? Tem a versão... Não sei se é nesse vídeo. Não, não é nesse não. Só um momento, gente. Tinha um vídeo para exemplificar melhor, não sei onde que ele está, gente. Vocês me desculpem aí, mas deu para entender mais ou menos como que funciona lá pelo vídeo que eu mostrei? Sim, sim. No caso aqui, se você tivesse um atuador de duplação, vou desenhar aqui mesmo em cima, enquanto você tem aqui a entrada de ar de um lado, vai fazer a força aqui de retorno, no caso, se a gente está usando dois. Então, o fluido que está aqui dentro, ele vai ter que ser expulso, né? Vai ter que sair. Então, a única forma dele sair é por 4 aqui. E se você inverter o sentido, você inverte aí como que seu cilindro vai se comportar, como seu atuador vai se comportar. Mas a gente vai ver também na parte lá de Fluid Sim. Eu vou, daqui a pouco eu procuro esse vídeo, que ele era muito mais ilustrativo do que aquele que eu mostrei para vocês. Certo? Então, só para voltar aqui, a gente está falando dessas válvulas, só que a gente precisa saber como identificar elas, como dar o nome, porque quando a gente for comprar lá,
Você vai ter que procurar válvula 5x2. O que significa esse 5x2? Então, algumas coisas que nós precisamos conhecer é a posição inicial da nossa válvula, que é se ela é normalmente aberta ou fechada, o número de posições, números de vias, tipo de acionamento, tipo de retorno e um dos principais aí para você escolher o compressor, a vazão. No caso aqui, outra ilustração de uma válvula de controle direcional 5x3. A gente vai ver o que significa isso daqui a pouco. Acionada por piloto, que vão ser essas duas setinhas aqui, centralizado por mola. Então, no caso aqui, ao invés de ter um avanço e retorno por mola, ele vai ser centralizado, vai manter aqui na posição do meio. E o centro fechado. Isso aí a gente não vai ver tanto na pneumática, sobre a parte central, mas na hidráulica a gente usa bastante essas válvulas com um centro aqui. Então, vamos lá, né? Nessa imagem aqui eu acho que fica mais claro ainda de ver. Você tem uma válvula aqui de três, no caso aqui, três posições e três vias. O que significa isso? A gente vai ver daqui a pouco, mas só adiantando, a posição vai ser cada um desses quadrinhos aqui, cada ponto que ela pode estar. E as vias vão ser representadas por onde você vai conectar o ar aqui, né? No caso, tem o ponto P, tem o ponto A e tem o ponto R. Então, você pode colocar isso. Aqui nessa válvula, que é 3x3, você tem três posições, três vias, e tem a parte aqui no centro fechado. O que esse centro fechado significa? Significa que nesse ponto você não vai ter pressão nem de um lado nem do outro, então você consegue manter ali o cilindro numa parada intermediária. Como eu falei na aula anterior, os atuadores hidráulicos você costuma fazer isso mais, né? Você não faz isso tanto com a parte pneumática, porque a pneumática você quer fazer um movimento rápido ali de avanço ou de retorno. Mas aí, quando você muda a posição, você consegue ter o fluxo do fluido nessa direção e consegue lá fazer a atuação, por exemplo, aqui seria um fluido de simples ação. O mesmo aconteceria se você fazer do outro lado, só que aí no caso você estaria desativando o seu cilindro. Então, por exemplo, se você tiver um cilindro de simples ação aqui, com retorno por mola, o ponto A vai estar alimentando esse lado, então quando o ponto A estiver alimentado, o cilindro vai avançar, que no caso é essa primeira posição aqui, né? Temos essa primeira posição, a posição central e a segunda posição. Na posição central, você vai fazer o quê? Você vai interromper o movimento desse cilindro. Então, mesmo que você tiver aqui a mola fazendo uma força ao contrário, vou ter o fluido pressurizado, só que esse fluido pressurizado não vai conseguir sair, porque a saída do ar aqui está bloqueada. Se você ativar aqui, por exemplo, usar uma válvula solenoide ou um botão para acionar essa válvula, o nosso fluxo vai fazer o atuador avançar, porque agora você está inserindo o ar comprimido nele e vai comprimir a sua mola. Já na segunda posição, o ar muda de direção, né? Porque a mola vai fazer uma força para esse ar ser expulso, então ele vai vir nessa direção e vai sair pelo R. Essa imagem aqui apresentada não corresponde a esse aqui. Tem que até trocar depois. Essa aqui é uma válvula 5x2 que a gente tinha visto anteriormente. Então, quando a gente coloca o ar aqui dentro, nós conseguimos fazer ele avançar aqui por 2. Do outro lado, aqui no caso seria 4 e aqui o 2. O 4 sairia, aí vocês vão pensar, ele vai sair por aqui, 5. Não. Como é ar, a gente pode jogar direto para a atmosfera, né? Então, o 5 vai estar aqui, ó.
O ar vai sair por aqui. E a saída 3 vai estar bloqueada, que é o que a gente viu na figura anterior. Certo? Então, se a gente visse aqui o carretel por dentro, o carretel estaria aqui, ó, bloqueando essa passagem aqui. Então, ele estaria mais ou menos assim. E o que são essas duas outras entradas aqui? Isso vai ser aquilo lá que eu tinha mostrado, né? Que vai ser a setinha que vai acionar esse nosso carretel dentro da válvula. Então, o ar vai entrar por aqui e vai fazer esse acionamento. Vai ir para um lado. Não devia ter escolhido essa cor aqui, mas tudo bem. Ou vai ir para o outro. Deixa eu escolher uma cor mais forte aqui. Talvez o preto fique melhor. Então, ele vai acionar um lado ou o outro a partir do ar comprimido. Com os desenhos aqui fica meio difícil de ver assim, gente, porque tá uma arte moderna aí, alguma coisa do tipo. Mas, você pegando esse diagrama, você consegue entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiramente, o que são as posições? As posições, então, vão ser essas caixinhas aí, como ele diz, como eu coloquei aqui, as manobras que podem ser executadas pelas válvulas. Então, você consegue colocar a posição lá em que o ar vai passar para a porta de avanço ou para a porta de retorno, para a entrada lá dentro do atuador. E as posições são representadas por esses quadrados. E temos as nossas vias, que é o número de conexões que o nosso sistema vai ter. E vamos ter ali podemos ter a passagem, que vai ser representado por uma seta, ou seja, o nosso ar entra por um lado e vai ser transmitido por outro. Na outra posição, a gente vai ter o bloqueio, ou seja, isso aqui é uma válvula com duas posições e duas vias. No caso, é lido ao contrário, é duas vias, duas posições. Então, no caso lá da 5x2, vão ser 5 vias, voltando aqui, vão ser 5 vias, porque aqui cada bloqueio equivale a 1. Só um momento aqui, gente, calar o cachorro aqui. Coloca o hit para fora, por favor, mãe. Home office é isso, né, gente? Certo, então voltando aqui, nós vamos ter 5 vias. Aqui o bloqueio equivale a uma via. Temos a via aqui que o ar vai passar, então uma com bloqueio, essa aqui vai equivaler a duas, né? E essa aqui mais duas. Então, 5 vias e duas posições, porque a gente tem dois quadrados ali, dois estados que a nossa válvula pode estar. É importante você ver aqui também que sua válvula vai te dar isso no desenho, né? Você tem aqui uma via, duas vias, três, quatro, cinco. Pode ser contada então como as entradas e saídas do sistema, por onde o ar vai entrar e por onde o ar vai sair, né? Voltando aqui então, vamos sempre adotar essa nomenclatura. Primeiro vias, depois posições. As vias então pode ser de passagem, que é a setinha, e de bloqueio. Certo? Mais alguma coisa aí das normas, das nomenclaturas. Normalmente vamos ter que o número 1 aí, o orifício, vai ser representado pelo suprimento principal, ou seja, o ar vai estar conectado a esse número 1. As portas 2 e 4 vão estar sendo ligadas no atuador, no caso
vão ser as portas de serviço, né, aplicação, e 3 e 5, como a imagem aqui atrás mostrou, 3 e 5, dá até para ver aqui, se dá um zoom, 3 e 5 vão ser as nossas saídas. Depois procurar uma imagem de melhor qualidade para dar o zoom aí. Certo? E temos outros orifícios aí, que são os de pilotagem, que no caso aí temos o 10, 0, que ele vai bloquear o orifício 1. Então aqui, por exemplo, nessa posição, ele está ativado, ele está fazendo essa posição C, aqui a válvula está no movimento. Quando você aciona 1, 2, você vai vir para essa posição, então acionando 1, 2. Acionando 1, 2 aqui, 1 vai estar conectado diretamente com a saída 2 e o 3 vai estar bloqueado. E temos aí a porta 1, 4, que ela vai conectar a entrada 1 com a porta de aplicação lá de serviço 4. Então, se ela estiver ativada, a gente sabe aí, por exemplo, se o nosso atuador, a porta 4, está propiciando o retorno de um atuador de dupla ação, vai ser porque o nosso orifício de pilotagem 14 ou 1.4 está acionado. É a mesma coisa aqui para o 12, né? Que é o que a gente falou aqui embaixo. Então, já sabemos aí o que são vias, o que são posições, identificação desses orifícios das válvulas. Agora vamos ver aí como que a nossa válvula pode ser acionada e como que ela pode retornar. Certo, temos outra norma antes disso, né? Temos outra norma aí, que é a DIN, que geralmente é aplicada lá nos países da Europa, que você vai ter, lá ao invés do número 1, você vai usar o P, ao invés das portas de utilização, você vai usar as letras A, B e C, escape vai ser lá começando do R, S, T, e a pilotagem vai ser indicada aí por X, Y, Z. Geralmente, nós vamos usar a norma ISO. Então, vamos usar isso aqui que a gente viu. Mas pode aparecer aí em algum circuito que você pegar, pode aparecer essa norma DIN aí também para vocês. Então, aqui temos uma válvula direcional 5x2, com acionamento por piloto, que a gente vai ver ainda, com identificação pela norma ISO 1219, que é basicamente o que a gente viu aqui. Olha lá, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. E nessa aqui, não sei se vocês conseguem observar, aqui temos a letra P, que é de entrada da pressão. A e B vão ser os orifícios aí de aplicação ou de serviço. E temos aqui o nosso R e o S. Pouquinhas diferenças, né? Mas vocês já aprenderam coisas mais difíceis. Essa norma aí é mamão com açúcar. Então, vamos tentar dar nomes a essas válvulas aqui. Começando, então, pelo número de vias, né? Nessa aqui, a gente vai ter uma via lá que a gente viu que é de passagem, que ela conta como 2 vias. Ou você pode contar os orifícios, que é 1 e 2, então temos aqui 2 vias. A posição, temos só um quadrado, então quer dizer que é só uma. Então isso aqui é uma válvula direcional 2x1. Para que serve? Basicamente vai ser um botão de liga e desliga ali. Se você pensar em uma torneira do chuveiro, você vai abrir ela ali ou vai desligar. Apesar que funciona mais como controlador de fluxo do que como válvula direcional. Mas só para exemplificar.
Nesse caso aqui, temos uma via de passagem, que é considerado duas vias, e uma de bloqueio. Então, vamos ter três vias. E o número de posições que essa válvula pode assumir são duas. Então, 3 por 2. Nessa aqui, a gente já viu anteriormente, já vimos lá que a gente pode ver pelos orifícios. Aqui a gente tem 5 orifícios e duas posições. É uma válvula direcional 5 por 2. E por fim, essa aqui, né? A gente tem lá com o centro fechado, aqui no caso, tudo bloqueado, só que tem três vias. Três vias, três posições. É o exemplo que a gente usou lá anteriormente também. Então, já estão craques aí, consegue nomear essas válvulas em relação às vias e às posições delas. Certo. E o que seria a posição de uma válvula? No caso, você vai determinar aí se ela vai ser normalmente aberta e fechada. Vai dar alguma diferença no seu sistema? Provavelmente, se você não usar ela corretamente. Se você usar normalmente aberta, achando que é normalmente fechada, vai dar problema. Mas se você tiver uma ou outra, você consegue adaptar o seu sistema para ela funcionar. No caso aqui anterior, se a gente tivesse, por exemplo, uma mola nessa posição, essa mola sempre vai estar fazendo uma força aqui para não ser comprimida. Então, se o nosso sistema aí fosse acionado por um botão e esse botão não tiver acionado, essa vai ser a posição inicial. Vai ser normalmente aberta ou normalmente fechada. O que está acontecendo aqui? O fluido está vindo aqui de 2 e está saindo para 3. Então, você não consegue realizar nenhum trabalho enquanto ela está sendo acionada pela mola. O ar aqui, o suprimento de ar, não está entregando o ar para o orifício de aplicação. Então, nesse caso, se tivesse uma mola e um botão, essa aqui seria normalmente fechada, seria uma válvula de três vias e duas posições, normalmente fechada, com retorno por mola e acionamento por botão. A gente vai ver mais alguns exemplos na frente. Para simplificar, normalmente aberta, a parte aqui, que no caso a entrada de ar vai ser entregue para aplicação lá no 2. Certo, temos aí então os nossos tipos de acionamento. Podemos então ter o comando direto, que vai ser a força que vai atuar nessa válvula para comutar ela, mudar a posição. Esse comando direto, a força vai atuar no mecanismo de comutação da válvula. E temos o comando indireto, a força atua em um mecanismo intermediário que é responsável pela comutação da válvula. A gente vai ver aí alguns exemplos. No caso aqui, tem as simbologias também que a gente vai ver. Os tipos de acionamento, então, que podem ter, vão ser o muscular, que você vai ter que usar o MUC ali para fazer a força e acionar a comutação da sua válvula. Mecânicos, que no caso aí você quer automatizar um sistema, você vai usar um acionamento mecânico, que a gente vai ver também mais para frente. Podemos usar o acionamento pneumático, elétrico ou combinado também. Mas vamos por partes. O acionamento muscular, como eu falei, você vai utilizar aí a sua força para você atuar. Seja aí um botão, uma alavanca ou um pedal. E cada um deles tem um símbolo aí. Tem alguns que vão ter um símbolo diferente, mas se tiver esse símbolo de alavanca aqui, você sabe que é uma alavanca. Se tiver o símbolo de pedal, que é esse aqui, você sabe que é um pedal. Certo? Bem simplesinho lá, dá para você observar no próprio automatismo lá, no próprio elemento que você vai utilizar.
Nos acionamentos mecânicos, que é o que a gente vai usar lá na parte de criação de circuitos pneumáticos para automatizar primeiro, a gente vai ter esses acionamentos, que no caso vamos ter o acionamento por pino, ou seja, se esse pino aqui encostar em algum lugar, você consegue fazer uma força aqui de comutação da válvula e mudar a posição dela. Da mesma forma do rolete. Se esse rolete aqui, seu atuador chegar a encostar nele, ele vai abaixar e vai acionar a sua válvula aqui, vai comutar a posição dela. Temos também o rolete escamoteado, que esse é um pouquinho mais complicado, mas vamos aplicar ele mais para frente também. O que acontece? Dependendo do rolete, você vai conseguir ativar, por exemplo, seu atuador, ele atinge até uma posição aqui mais ou menos, posição é suficiente para abaixar esse rolete, só que esse rolete só é acionado em uma posição. Se seu atuador vir nessa direção e ele for acionado por essa direção, ele vai comutar a válvula. Agora, se seu atuador vir na outra direção, ele vai ser usado para comutar, ou ele não vai ser comutado, só essa cabecinha aqui que vai girar. Então, depende aí do rolete escamoteável que você está usando. Ele vai ter as próprias especificações dele também. Outros tipos de acionamento, nesse caso aí, os acionamentos pneumáticos, vão ser realizados pelo ar comprimido, que era o que eu tinha mostrado lá anteriormente. Então, você vai ter uma entrada de ar aqui nesse orifício, que vai ser usado para comutar a nossa válvula. E de onde que está vindo esse sinal? Você pode usar outra válvula para acionar esse sinal. No caso, você pode usar uma válvula aí com acionamento mecânico por rolete, que vai permitir a passagem do ar comprimido, né, do sinal do nosso fluido comprimido, e ele vai ser usado para esse fim. Deixa eu apagar aqui. Então, podemos ter aí o sinal direto, por meio da aplicação de pressão, piloto positivo, e temos o comando direto por alívio de pressão, que é o piloto negativo. Normalmente, nas nossas práticas, vamos usar esse aqui mais, porque é o mais comum que a gente vê assim, né? Porque é mais fácil você aplicar uma pressão ali do que você tirar aquela pressão. Certo, temos aí aquele que eu falei anteriormente, que é o acionamento por solenoide, que é representado por esse quadradinho aqui com uma barra na diagonal. Esse acionamento, então, é feito de forma elétrica. Você consegue passar um sinal elétrico aqui, você vai ter uma bobina de cobre. O desenho não vai sair muito bom não, mas acredite em mim aí, vai ter uma bobina de cobre dentro dessa solenoide. Vai ter vários fios de cobre. Quando você passa uma corrente elétrica nessa solenoide, o que vai acontecer? Ela vai gerar um campo magnético. Aí vocês lembram lá de física 3. E o que vai acontecer? Você vai ter o carretel aqui. Quando esse campo magnético ser ativado, ele vai mudar a posição. Então, ele pode avançar ou recuar, dependendo da energia que você usar. Dessa forma, você consegue comutar a sua válvula. Alguma dúvida até o momento, gente? Certo. Certo. Então, continuando, temos aí o tipo de acionamento combinado, que vai ser aquele lá acionamento indireto, né? Você vai ter o acionamento por solenoide, que permite que o ar comprimido acione a válvula, que aí no caso vai ser o comando indireto. E por que você vai fazer isso? Geralmente, a pressão lá do ar comprimido, que está representada aqui por essa seta, vai ter uma força maior que a força da sua solenoide.
Então, você usa o comando indireto para isso. Na hidráulica tem muito disso. Você usa a solenoide para acionar essa entrada de fluido comprimido, que vai fazer a força e vai fazer esse comando indireto. Mas vai realizar a mesma função, que é de comutar a válvula, mudar a posição da válvula. Então aí temos vários tipos de acionamento: muscular, por botão, por alavanca, por pedal. Esse aqui eu não estou lembrado qual que é. Depois eu lembro. Temos o nosso acionamento mecânico por pino, por mola, que eu não tinha colocado lá no slide, mas o retorno por mola, o avanço por mola, também é um tipo de acionamento mecânico. Temos aí o nosso rolete e temos o rolete escamoteável. Na parte hidráulica, lá a gente tem o acionamento aqui por pressão positiva. Na hidráulica também, que no caso vai ser representado por essa setinha preenchida. E temos a pressão negativa. E os comandos elétricos nós temos a solenoide. Os outros dois aqui a gente não chegou a ver, não. E nem vai chegar a ver também nesse semestre. Só para relembrar, então, temos aí a identificação genérica, que é o tipo de válvula que a gente vai usar na nomenclatura. Então, você vai falar lá, o sistema usado é um sistema que usa uma válvula de controle direcional. Qual o número de vias, qual o número de posições? Aí, por exemplo, você escolhe lá uma 5x2. Então, uma válvula de controle direcional, 5x2. Aí você define lá, ela tem qual retorno, qual centralização, se é centralização por mola, qual a posição normal, se ela é normalmente fechada, se ela é normalmente aberta. Se tiver mais de duas posições, aí você vai definir lá se é centro aberto, centro fechado. Então, no caso, aí vamos falar que é uma válvula de controle direcional, 5x2, normalmente fechada. O tipo de acionamento dela vai ser por piloto. A gente pode escolher lá, dependendo da nossa aplicação. E o retorno dela vai ser por mola. Então, temos nome e sobrenome aí da nossa válvula. Nesse caso aqui, desenhado embaixo, vamos ter uma válvula de controle direcional 5x3, que significa 5 vias, 3 posições, acionada por piloto, com centro fechado, centrada por mola, acionada por piloto pneumático e, no caso aí já falei, centrado por mola, então não tem precisão. Esse trem aqui está um pouco fora, depois eu vou ter que reformatar, gente. Sim? Certo. Então, você pode olhar pelas setinhas, que no caso aqui, esse Tzinho de bloqueio aqui, ele vai equivaler a uma via. Essas setinhas de passagem vai equivaler a duas vias. Então, aqui o bloqueio 1, a setinha 2, mais outra seta que vale 2, então temos 5. Então, a gente pode ver as vias em relação a isso, ou podemos ver aqui quantos orifícios tem. No caso, aqui tem a entrada do ar, que é 1, os pontos de aplicação, que é 2 e 4, e os pontos de saída do ar, que no caso é 3 e 5. Então, a gente, só por esse número, se tiver aí na sua representação da figura, você já sabe que é 5 vias, porque aqui você tem 5 orifícios, 5 portas de entrada e saída do ar comprimido no nosso sistema. Certo? E as posições? As posições vão ser os quadradinhos aqui, que vai indicar quais as posições que o carretel lá, que é o mais comum dentro do nosso sistema, as posições que ele vai ter, que ele vai ficar lá. Então, temos o centro, primeira posição, posição da esquerda e a posição da direita. Certo?
Alguma dúvida sobre isso também? Tudo bem? Então vamos ver alguns tipos dessas válvulas de controle direcional. A primeira delas aí, uma válvula 2x2. A gente tinha visto lá uma 2x1, né? Só uma posição. Geralmente a gente vai usar ela lá na válvula de controle de fluxo, uma arquitetura desse tipo aqui, quer ver? Que é essa aqui, duas vias e uma posição. Aí você consegue controlar aqui, controlar a abertura ou fechamento, como a torneira de chuveiro lá. Mas no caso dessa 2x2, você consegue fazer aí, bloquear a entrada do seu fluido ou permitir sua passagem. Então ela vai ser praticamente uma válvula de bloqueio aí, só que você controla ela. Mas é o controle direcional 2x2, no caso aqui acionado por botão. Então, o mais comum desse tipo de válvula vai ser em registros, ou ele está aberto ou ele está fechado. Temos aí a válvula direcional 3x2, que a gente vai usar bastante, porque ela vai alternar aí o orifício de aplicação entre o orifício de escape. Então, se por exemplo você quer acionar uma válvula 5x2 aqui em cima com o piloto, essa válvula vai ser perfeita, porque você consegue fazer a atuação nela aqui quando você acionar o botão, mas quando o botão não estiver acionado, ela volta para a posição inicial. A gente vai ver isso mais lá quando a gente for montar os circuitos. Mas aí, basicamente, essa válvula com retorno por mola, o sinal pneumático permanece aberto ou fechado, dependendo da sua posição, apenas enquanto a válvula está sendo acionada. Certo? No caso, se você apertar o botão, apertar o solenoide, apertar alguma coisa aqui, você vai conseguir fazer esse fluxo aqui, esse fluxo do ar comprimido, só se o botão estiver pressionado. Aí a gente vai ver que tem outro tipo de coisa lá que a gente pode adicionar para manter esse botão pressionado. Daqui a pouco a gente vê isso, que é a travinha lá. Essas válvulas, então, 3x2, vão ser normalmente aplicadas para controlar cilindros de simples ação ou emissão de sinal, que foi o que eu falei lá, lá no slide anterior, para comandos pneumáticos, que aqui você aciona esse lado, vai comutar a válvula e vai entregar a quantidade de ar comprimido por essa linha. Você poderia fazer isso aqui direto, por exemplo, você tem um cilindro de dupla ação, você poderia usar essa válvula para entregar para um lado e essa válvula para entregar para o outro? Poderia, mas acaba o seguinte, geralmente você tem perdas de carga nessas válvulas, então o ideal seria usar uma válvula aqui para entregar o ar comprimido para o seu atuador. Aí você evita a perda de carga das outras válvulas. Se elas tiverem perdas de cargas diferentes também, né? Nunca se sabe, usando só uma válvula. Elas duas vão ser usadas então só para fazer esse acionamento pneumático, ou seja, emitir o sinal para essa válvula. Ou você pode usar ela aí num circuito mais simples, para controlar o cilindro de simples ação. Certo? Uma queridinha aí que a gente vai usar ela bastante é essa 5x2. Basicamente você possui na mesma posição orifícios de alimentação e escape. A mudança da posição alterna esses orifícios, que foi o que a gente viu lá, né? Se você acionar um 4, a alimentação do ar, ao invés de ir para o 2, vai vir para o 4. As válvulas, então, de 5x2, elas podem ter aí o acionamento por duplo piloto ou solenoide, no caso aqui. Sua posição permanece fixa até que seja recebido um sinal na posição oposta. Por que isso acontece?
porque a gente não tem um retorno por mola aqui. Você pode ter o acionamento e pode ter o retorno ainda para a posição inicial, que você quiser. Uma aplicação dessa válvula 5x2 do circuito é para comandar um cilindro de dupla ação. Então usamos lá 3x2 para mandar o sinal, que vai ativar essa nossa válvula 5x2. Então essa aqui é uma 3 vias e 2 posição. E essa aqui é que vai acionar o cilindro de dupla ação, que é uma 5x2. Nosso ar está vindo então por essa linha, vem aqui, e no caso, na posição normal, ele está fazendo o cilindro retornar. Temos outros tipos de válvulas aí também, no caso 3x3, 3 vias, 3 posição, e 5x3. Basicamente, elas vão diferenciar da 3x2 e da 5x2 pela posição central aí, que permite a parada intermediária. Como eu falei, na parte de pneumática, acaba que a gente nem usa esse tipo de válvula, porque você quer a posição final ou inicial do seu cilindro. Certo, vou pausar um pouquinho aqui, gente, só para pegar mais água ali. Voltamos aqui, gente. Certo. Então, vamos continuar a aula falando das válvulas reguladoras de fluxo. A gente viu aí as direcionais, como que a gente dá nomenclatura. Vamos ver agora as válvulas que, vamos dizer assim, são auxiliares para a gente fazer a automação funcionar de maneira mais suave, de forma que a gente consiga controlar ali, por exemplo, a velocidade de avanço, a velocidade de retorno, a força do sistema também, que se você tiver regulado lá o sistema, só que a pressão estiver maior, você consegue fazer a regulação da pressão através de uma válvula também. As válvulas aí, então, reguladoras de fluxo, pode ter um controle bidirecional ou unidirecional. Aí temos também algumas representações para essas válvulas que a gente vai ver agora. No caso da válvula de controle unidirecional, você vai conseguir controlar o fluxo em uma direção. Que vocês podem ver, se o fluxo vier dessa direção, ele vai vir aqui, vai fazer essa esfera
vir para esse, vamos dizer, esse lugar aqui onde que ela deveria estar, né? Que seria um encaixe mesmo, seria quase um encaixe dessa esfera, porém o fluido vai poder vir por essa direção. Então, nessa direção, o nosso fluxo é livre. Você consegue aí, então, ter a passagem do seu ar comprimido. Porém, o que, é que vai acontecer se você tiver o oposto? Seu fluxo vai vir nessa direção, ele vai vir aqui, sua esfera que estaria livre, ela vai vir e vai tapar esse orifício aqui de entrada. Então, seu fluxo vai ficar preso aqui. A única opção vai ser vir por essa entrada. E nessa entrada vamos ter aí um parafuso, uma rosca, que vai ajustar a quantidade de fluxo que eu vou deixar passar aqui nessa direção. Então, a partir desse controle de fluxo, você consegue controlar a velocidade do seu atuador. Então, isso aqui a gente vai usar bastante. Controlar a velocidade do atuador. Temos o símbolo para ela também. Como vocês podem ver aqui, vai ter a setinha que a gente viu lá no amortecimento, né, amortecimento de pistão. Essa setinha em praticamente todas as figuras de hidráulica e pneumática vai representar a possibilidade de ajustar. No caso aqui, você consegue ajustar um parafuso para que esse orifício seja aumentado ou reduzido. Embaixo temos uma representação aqui da bolinha. Só que vocês podem ver que nessa imagem aqui o encaixe dela está ao contrário, mas essa figura aqui se refere a esse encaixe, ou esse orifício aqui que a bolinha vai travar. Então, sempre que ver esse tipo de configuração, ou se for o contrário, pode saber que indo nessa direção é controlado. Na outra direção vai ser o fluxo livre, porque não tem nada aqui impedindo essa esfera de se mover para essa direção. Certo? Então, sempre que ficarem confusos com essa simbologia da válvula de controle de fluxo unidirecional, só lembrar disso. Certo. Temos aí o controle de fluxo também bidirecional, que ao invés de termos essa parte aqui que vai bloquear o fluxo de um lado, nós vamos ter só a parte de cima, que é o parafuso lá que ajusta. Então, se fôssemos olhar na figura, ela não teria essa parte aqui. Ó. Ela teria só a parte de cima. Certo? Bem, uma arquitetura bem simples assim, uma coisa que parece complexa, mas não é. Vamos ver então as reguladoras de pressão. As de fluxo passou bem rápido, né? As de pressão são um pouquinho mais. Certo? Não, não. A bidirecional, o que, que vai acontecer? Tá vendo lá a semelhança dessa unidirecional para ela? A semelhança vai ser esse parafuso aqui que você pode reduzir ou aumentar esse orifício. Então, você pode bloquear também, pode. Só que aí você vai bloquear dos dois lados. É como se você tivesse um fluxo aqui na bidirecional e esse parafuso estivesse nessa direção. Então, o que, é que vai acontecer? Tanto esse fluxo quanto esse fluxo
eles vão depender da abertura desse orifício, ou seja, os dois fluxos vão ser controlados. Na unidirecional, isso é o oposto, isso é evitado usando essa esfera aqui, essa parte de baixo. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim? Então, a diferença principal é dessa. Tanto que eu até deveria ter colocado antes, isso aqui vai ser a representação de uma válvula de bloqueio. Então, praticamente, a válvula unidirecional vai ser uma válvula bidirecional controladora de fluxo em conjunto com uma válvula de bloqueio, certo? Então, continuando aqui, vamos para as reguladoras de pressão. Elas vão ter uma simbologia assim um pouco mais complexa, mas nada de muito difícil assim de entender. Então, nessa categoria aí, como o próprio nome diz, vão ser válvulas que controlam a pressão do sistema ou são controladas também. Você pegar, no caso, essa válvula reguladora de pressão, temos aqui uma mola que pode ser ajustada com essa setinha e ela vai ter a pressão aí de saída constante, independente da flutuação da pressão da entrada na válvula. Então, por exemplo, temos aqui que nossa pressão entra por esse lado, ela vai ser mantida constante em toda essa linha, porque ela vai usar como comparação essa própria pressão. Então, ela vai atuar na válvula, a própria pressão, para reduzir ou aumentar a pressão aí. Se a pressão estiver muito baixa, em comparação à força que a mola faz, a mola vai retornar ou vai ser comprimida aí, dependendo dessa pressão. Se estiver muito alto, a mola comprime, se estiver muito baixo, a mola avança. Esse é o princípio dessa reguladora de pressão. Mas vamos explicar isso nessas mais para frente. Dentro das reguladoras de pressão, podemos ter as válvulas de alívio, as válvulas de sequência e a própria reguladora de pressão. Começando pela válvula de alívio, vocês podem ver aqui que temos também uma mola que pode ser regulada. Temos a entrada de pressão por um lado, que no caso é essa linha, e a válvula usa essa mesma entrada de pressão para controlar a nossa válvula. Então, ela vai usar a linha de pressão que está vindo para atuar na válvula e aliviar a pressão do sistema. No caso aqui, ela vai limitar a pressão da linha de entrada da válvula. Então, se a pressão estiver muito alta, o que vai acontecer? Ela vai fechar. No caso aqui, quando essa pressão é superior, a pressão da mola, quando a pressão é superior à pressão da mola, a válvula se abre, né? Então, no caso, se essa pressão, vou colocar aqui P, e a pressão da mola, que no caso aqui eu vou chamar de um PM, quando essa pressão, que vai ser a pressão do ar, ser maior do que essa pressão da mola, a válvula se abre, porque o que vai acontecer? Essa pressão vai vir aqui, atuar, vai ser como se estivesse mudando a posição, né? Então, essa via de passagem aqui vai ser conectada a esse ponto. Se ela tivesse ativada, seria mais ou menos uma coisa assim, ó, gente, para ficar mais claro. Aquela posição ali não está ativada. Se ela for ativada, nós vamos ter a via de passagem que vai permitir esse fluxo aqui. Então a pressão aqui está mais alta do que a mola vai ser comprimida por causa da força dessa pressão aqui. Ficou confuso de entender? Tá tranquilo? Certo.
Então, se tiver alguma dúvida, depois eu faço um desenho melhor, mas quando a gente for chegar lá, aplicar ela mesmo no nosso sistema, eu vou explicar isso aqui tudo de novo, porque essa disciplina tem muita redundância, então a gente vai acabar falando de novo. Temos também, dessas válvulas reguladoras de pressão, a válvula de sequência. O que vai acontecer? Semelhante a de alívio, porém a sua saída é utilizada para alimentar outros elementos do circuito. Então você vai vir aqui, uma pressão está vindo, seu ar comprimido está vindo aqui para 1,2, só que a pressão dele ainda não é maior que a pressão da mola. Então você vai ter que aumentar essa pressão aqui, vai aumentar e aumentar, representando aqui pelo P maior, até que ela seja maior aqui que o P da mola. Então, a pressão do ar comprimido vai ficar maior que a pressão da mola e você vai conseguir que esse fluxo de ar passe diretamente aqui e comute essa nossa válvula. Repetindo aqui, só para fixar mesmo, você vai ter uma pressão vindo aqui do ar comprimido. Essa pressão vai ser usada para atuar na mola, então vai ter uma queda de braço aqui. Essa pressão do ar comprimido, que vou chamar de PA, é maior do que essa pressão exercida por minha mola aqui, essa força exercida por essa mola. Se for, o que vai acontecer? Essa mola vai ser comprimida e o ar vai ser permitido aqui para fazer o acionamento da nossa válvula. Certo? Então, só para mostrar aí como é o interior dessa válvula de alívio, temos aí, cadê meu mouse, gente? Aqui. Nosso P, ele vem dessa direção, que é o nosso ar comprimido. Temos aqui uma esfera que também vai impedir a passagem desse fluido. Dependendo da sua pressão, você vai conseguir atuar nessa mola que está aqui, está com corte transversal, e vai conseguir fazer seu fluxo fluir por aqui, no caso, né? Acho que essa imagem aqui não é a imagem de alívio, não, gente. Depois eu vou conferir. Mas acho que tem uma coisa errada, porque teria que ter alguma coisa atuando na mola aqui para comprimir e liberando essa passagem. No caso, na de sequência, ela vai ter entrada de ar por um lado, no caso, a saída por outro, aqui é a aplicação. Se essa pressão aqui exceder da mola, que no caso aqui ela está excedendo a da mola, aqui, por exemplo, temos essa mola fazendo a pressão nesse carretel, só que se não tiver essa pressão, esse carretel estaria deslocado, ele estaria um pouco para cá, ó. Ele estaria fechando essa passagem. Quando você tem a pressão vindo por aqui, ela não consegue passar nessa direção, mas consegue passar nessa, e se ela for maior que a da mola, que é essa pressão da mola aqui, esse P for maior, aí vai acontecer esse caso aqui que nós estamos, que é a posição com ela comutada. Então, conseguimos usar a nossa pressão para fazer uma ação aí em sequência. Então, coloquei mais uma observação aí. Quando a pressão de entrada vence a força opositora da mola, a válvula é aberta, permitindo o fluxo para o orifício de saída. Isso ocorre para que, quando há uma contrapressão ou a regulagem da mola está baixa. E temos, por último, aí as válvulas reguladoras de pressão,
que são normalmente posicionadas na entrada dos circuitos. Os equipamentos, dessa forma, você protege seus equipamentos, seus automatismos. No caso, isso aqui também é chamado de lubrifil. Aí ela vem acoplada com esses filtros e lubrificadores, por isso que tem esse nome. Então, vai fazer ao mesmo tempo a filtragem, a lubrificação e a regulagem da pressão. Lá no desenho, muito antes, deixa eu puxar aqui, isso. Aí temos a representação desse lubrifil. Vamos falar dele também mais para frente. Então, é só citando aí mesmo que ele tem essa válvula reguladora de fluxo. Certo, temos aqui uma arquitetura que mostra como que funciona a válvula reguladora de pressão. Ela vai funcionar como bem parecida lá aquela reguladora de fluxo, né? Só que aqui no caso regulando a pressão. Você vai ter aí uma mola que pode ser ajustável. Aqui tem um parafuso que ajusta essa mola. E o que acontece? A pressão vai vir aqui e vai passar. Se a pressão estiver ok, ela passa direto. Se ela estiver muito baixa, o que vai acontecer? Essa mola aqui vai descer, vai fazer esse orifício ficar menor, né? Vai reduzir o orifício. E quando a pressão for sair aqui, pela aquela lei que a gente vai ver mais para frente também, acho que na terça-feira que vem a gente vai começar a ver as particularidades do sistema pneumático. Aí a gente vai ver a lei que me fugiu o nome agora, que você vai reduzir aqui o orifício, a pressão vai reduzir, a velocidade vai aumentar. Quando você sai do orifício menor, a pressão aumenta e a velocidade diminui. Ou ao contrário, não sei se não estou lembrando no momento. Mas esse é o princípio da válvula reguladora de pressão. Já falamos lá da válvula de bloqueio um pouco atrás, junto com as reguladoras de fluxo. E podemos ter outros tipos dela, que é a fixa, que a gente viu anteriormente, que é essa aqui. Temos a por mola e as válvulas de bloqueio seletoras. E é aí que vem as partes interessantes também. Então, como a gente viu anteriormente, o fluxo vem aqui de A para B. Então, eu consigo movimentar essa esfera para essa posição, para esse encaixe. E o nosso fluido consegue passar pelos outros orifícios. Agora, no sentido oposto, isso não acontece, porque o fluido vai vir aqui, vai mover a esfera e vai bloquear a passagem. E ao contrário da válvula unidirecional, você não tem para onde ir, então o fluido vai ficar aqui circulando. Já quando você tem uma válvula de bloqueio com mola, você vai poder controlar isso. Então você consegue controlar o bloqueio de um lado, por exemplo, se o fluxo aqui está vindo de A, essa esfera vai estar conectada a uma mola, aqui no caso vai ser um elemento de vegetação ao invés de uma esfera, e a pressão que está vindo de A vai ter que vencer esse elemento essa força da mola para poder passar na outra direção. Então ela bloqueia nessa direção completamente e nessa direção vai ter o bloqueio por mola, porque a força aqui vai ter que atuar na esfera ou no elemento de vedação para superar a força da mola. Certo. Então, as válvulas de bloqueio aí têm a função de bloquear a passagem do ar em um sentido. Na válvula de bloqueio com piloto, você vai poder liberar essa passagem, então. Você pode comutar ela abrindo ou fechando e vai conseguir aí regular a sua passagem de ar. Que no caso, um exemplo seria essa aqui. Nesse caso, a gente viu anteriormente lá, quando tem esse 10, vai ser o quê? Um zero, então o ar aqui vai estar sendo bloqueado.
Já nessa, se você inserir o ar em 1,2 ou 12, você vai estar liberando a passagem aqui de 1 para 2. E agora chegamos na parte lógica aí dos nossos circuitos. Tinha falado com vocês que a gente ia ver algumas coisas de algoritmo. Temos aí então as válvulas I e OR, que no caso em inglês, válvula OR ou AND. No caso aqui, a válvula OR, se você estiver enviando um sinal por um lado, você vai fazer a esfera comutar e vai conseguir fazer a passagem de ar aqui de 1 para 2. Como o próprio nome diz, a válvula vai independente de qual dos dois lados você usar, você vai conseguir o resultado. Então, se você usar esse lado ou esse lado, você consegue lá transmitir o seu sinal. Então, ela utiliza aí utilizado para o envio de sinal para o mesmo ponto, porém vindo de locais diferentes. Agora, o que acontece com a válvula I? A válvula de simultaneidade, a gente chama também. Se você estiver inserindo o seu ar por essa direção, esse carretel aqui, ele vai se mover, ou seja, ele vai vir para cá e vai bloquear a sua passagem. Então, essa aqui é a nova posição dele. O que vai acontecer? Você não vai conseguir, então, fazer lá o serviço, não vai conseguir atuar, enviar o sinal para o seu atuador. Porém, se você enviar esse sinal desse lado, você também vai bloquear a passagem. E por que chama de válvula de simultaneidade? Porque para você fazer esse sinal passar, você tem que apertar esse lado, tem que enviar um sinal por esse lado e tem que enviar um sinal por esse lado. Dessa forma, você consegue então fazer o fluxo avançar em direção ao lugar que você quer que ele chegue. Certo? Então, por isso que chama válvula de simultaneidade. Isso a gente vai usar muito, principalmente lá em algumas aplicações da hidráulica, principalmente, que você precisa ter o operador ali com as duas mãos fora do lugar onde que vai acontecer o trabalho. Imagina ali uma operação de forjamento. Se a pessoa colocar a mão debaixo daquele martelo, era uma mão, né? Então você usa essa válvula de simultaneidade para a pessoa apertar dois botões ao mesmo tempo, evitando assim qualquer tipo de acidente. Isso é regularizado também por uma norma, não sei se vocês já chegaram a ouvir as normas reguladoras da engenharia. Para os engenheiros mecânicos, nós usamos a NR12, e eu acredito que tem outra também, se eu não me engano. A NR12 é relacionada a máquinas, a projeto de máquinas. Depois eu até passo se alguém tiver interesse. Certo, então elas vão ter essa cara aí, ó. Você encaixa o, a entrada de ar aqui, que é aquele biquinho, né? É aquele biquinho, e consegue usar essas válvulas no seu sistema. Então, válvulas de bloqueio seletora e válvula de bloqueio de simultaneidade. Temos também aí a válvula de escape rápido. O que ela vai fazer? Ela vai permitir que seu sistema se mova mais rápido. Se, por exemplo, seu atuador precisa que o ar que está ali dentro saia de forma mais ligeira, né? Aí você usa essa válvula de escape. Aí você consegue aumentar a válvula a velocidade de avanço ou de retorno. Aqui eu coloquei junto com a válvula de bloqueio controlador de fluxo, mas ela é uma válvula híbrida, na verdade, né? Porque você controla o fluxo e controla e bloqueia aqui também
fluxo em uma direção. Por isso que é unidirecional, né? Certo. Geralmente aí você vai ter esse controle de velocidade feito com a válvula de controlador de fluxo unidirecional. Ela é colocada dessa maneira lá no fim do seu cilindro. Então você vai estar controlando o fluxo em qual direção aqui. Se você pegar o desenho, ele está assim, ó. Então o fluxo que está entrando nela, ele está sendo bloqueado por causa dessa válvula de bloqueio, porém ele está sendo controlado. Então você consegue controlar esse fluxo aqui na entrada, unidirecionalmente, né, nessa posição, e aqui você consegue controlar esse fluxo na, quer dizer, também na entrada, né, porque desse lado aqui, ela está nessa posição, se o fluido vir nessa direção saindo de cá, ele vai ser bloqueado. Então ele está controlando a saída ali do seu sistema. Certo? A gente vai ver isso também mais na parte lá de montagem de circuitos. Temos também alguns outros tipos de válvula que são divertidas de usar, que no caso é essa válvula de retardo. O que é que ela vai fazer? Ela vai usar uma válvula controladora de fluxo unidirecional ali, só lembrando, o bloqueio vai ser feito nessa direção, então você não vai conseguir avançar. O controle de fluxo, então, você controla o fluxo que está entrando nesse acumulador. Acumulador também é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, não precisa se preocupar, mas aqui só basta saber que esse recipiente ele vai acumular o ar até que você consiga usar ele aqui, aplicar ele para comutar uma válvula. O que é que isso vai fazer? Você vai conseguir aqui, com essa válvula de retardo, fazer um temporizador. Então você consegue controlar o tempo de uma ação. Por exemplo, você quer que uma ação comece 2 segundos depois do que a ação anterior. Aí você usa essa válvula de retardo para isso. Como que nós vamos selecionar essas válvulas então? Olhando lá no nosso sistema, a gente já vai ter montado o nosso sistema, o nosso circuito, seja ele pneumático ou hidráulico. Você vai selecionar dependendo do tipo de válvula, né? No caso aí, essa válvula selecionada é uma válvula que 3 vias, 1, 2, 3, e 2 posições, 2 quadrados. O que mais sabemos dela? Sabemos que ela tem o acionamento por piloto pneumático. Então, tem piloto pneumático de um lado e de outro. No caso aqui, uma vez determinada a vazão do atuador, deve selecionar a válvula de controle adequada. A gente viu como que vê essa vazão do atuador nas últimas aulas. Se alguém tiver alguma dúvida, o material lá no guia de estudo está tudo definido lá, aqui que a gente já viu. Então, uma válvula inadequada pode limitar a velocidade do atuador. Por isso que a gente faz isso aqui. Ó. A gente pega o ar que está vindo do compressor. Aqui, no caso, deveria ter um lubrifio, mas está um pouquinho diferente. E ela vai vir passar por essa válvula e ir direto para o nosso atuador. Aqui, nós usamos uma válvula seletor, simultaneidade, a válvula I, uma válvula 3x2 com acionamento por botão, com retorno por mola, e aqui nesse caso usamos uma por solenoide, que parece. O símbolo está meio estranho ali. Mas aí, você tendo selecionado essa vazão do atuador que a gente já viu, nós conseguimos então selecionar a válvula adequada para esse sistema. E temos formulinhas para isso, né?
Temos aí, então, o nosso coeficiente de vazão, que é o coeficiente da válvula que a gente vai encontrar nas tabelas. Temos a vazão em SCFM, a 14,7 PCA, aí tem todas as, as, as especificações do ar que a gente está usando, que a gente vai ver também como que a gente faz que o ar fique aí nessas condições. Só que isso aí, no caso, a gente vai ter calculado a vazão lá, então a gente vai usar a vazão que a gente calculou. Aí temos ali a queda de pressão admitida, pressão atmosférica, a pressão de alimentação, a temperatura absoluta, no caso aqui estou usando em Rankine, quem que usa Rankine, né? Mas aí tem a conversão lá de como você converte Rankine para Fahrenheit, que também quem que usa Fahrenheit, né? Geralmente os americanos, né? Temos a gravidade específica do gás, peso molecular do gás sobre o peso da molécula do ar, que isso aí é tudo definido, né? Então, tem os parâmetros do projeto e tem alguns parâmetros já definidos. Então, esse CV é definido como sendo o número de galões americanos de água que passam pela válvula por minuto, a temperatura de 68 Fahrenheit, provocando uma queda de pressão de 1 PSI, né? Temos uma outra versão desse CV também que a gente pode usar, que no caso aqui a gente vai usar a área interna do cilindro em polegadas quadradas, o curso de trabalho em polegadas, a constante conforme a tabela, que é essa constante A aqui, constante A para quedas de pressão. Dependendo do fator de compressão e da pressão de entrada de ar, você consegue determinar aí a sua constante A. Aí temos o fator de compressão, determinado pela tabela também, a pressão de entrada e o tempo de realização do curso. Bem complexo, né, gente? Mas, como eu falei, geralmente você vai ter isso tudo definido nessa tabela. Você vai precisar saber só se vai limitar o seu sistema ou não. Para isso, você vai usar esses cálculos. Certo? Então, o CV está determinado, a gente vê lá nas tabelas e seleciona a nossa válvula. Na próxima aula, então, faltou só um slide aqui. Na próxima aula, nós vamos ver as válvulas hidráulicas, né? Ver se tem diferenças com as válvulas pneumáticas. Algumas vão ser parecidas, tem outras válvulas que são um pouquinho diferentes. E eu vou tentar trazer os vídeos que eu não trouxe essa aula, viu, gente? Me desculpem aí, porque ficou meio difícil de explicar sem os vídeos. Mas aí na próxima aula eu já trago para vocês que não entenderam, entenderem. Em relação às atividades, eu também vou colocar uma atividade relacionada a essa aula. Bom aí que vocês têm quase 45 minutos para fazer essas atividades, se quiserem. E eu vou dar 2 dias também, igual eu coloquei na outra, certo? Alguma dúvida, sugestão, comentário? Então vou encerrar a gravação aqui. Se vocês quiserem tirar dúvida depois,